Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca CEPS, que é da Universidade Federal do Pará. Tá legal? As provas são bem feitinhas, são bem estruturadas, com muita questão exigindo do candidato a capacidade de análise mesmo. Então, assim, dificilmente eles vão colocar uma questão de crase em que eles peçam a identificação de frase certa e frase errada. Não, eles pedem para justificar o porquê daquela crase. O porquê daquela crase. Então é muito interessante, eu dei esse exemplo, né? Bom, vamos lá. As questões de interpretação não são complicadas, são simples. Nem trouxe aqui porque basta você ter bom senso, basta você fazer uma leitura atenta do texto, que você vai resolver, assim, usando apenas o método da contestação para poder resolver as questões. Crase, como eu falei para vocês, você não me lembro de ter visto questão que você tem que identificar o emprego correto ou incorreto da crase, mas sim justificar o porquê daquela crase. Você tem questões de ortografia envolvendo homônimos, parônimos. Você tem questões de ortografia, né, para saber a questão, por exemplo, de emprego de hífen. E justificativa daquele emprego. Regras de acentuação. Enfim, eles gostam desse tema. Elementos da semântica, identificar se o termo tem valor catafórico, anafórico. Relacionados também ao discurso, se o discurso é direto ou indireto. Lembrando que discurso direto ou indireto, a identificação é quando um texto reproduz na íntegra um texto, por exemplo, eu escrevo um texto e reproduzo as palavras de alguém dentro do meu texto, sem fazer qualquer tipo de modificação, isolando, olha, colocando ou entre aspas, ou abrindo travessão, isso é discurso direto. Quando eu adapto as palavras dele, mesmo mantendo plenamente o sentido, tá? Não alterando em nada o significado do que ele falou, mas eu adapto a frase, eu adapto a mensagem de outra pessoa, isso é discurso indireto. Questões de pontuação também interessantes, também envolvendo justificativa. Significado de vocábulos, eles adoram. Isso aí, a pessoa que tem o hábito de leitura aqui leva uma certa vantagem. Comentários gramaticais, envolvendo tanto a parte de morfologia quanto de sintaxe, identificação de classes gramaticais, identificação de funções sintáticas, de classificação de orações, as relações sintáticas também, de concordância, de regência, enfim, questões de concordância, que não é só, não se limitam à identificação de frase certa e frase errada, mas qual concordância, por exemplo, admite mais de uma construção, né? Por exemplo, existem situações em que o verbo pode vir no singular ou plural, então você tem que saber aquelas regras de concordância. As questões de regência podem ser tanto questões de regência verbal quanto de regência nominal, certo? Colocação pronominal, tá? Se existe algum termo que atrai o pronome oblíquo, geralmente eles colocam até essas questões misturadas naquelas questões de comentários gramaticais. E, obviamente, conectores, né? Conectores envolvendo tanto conjunções quanto preposições, valores semânticos de conjunções e preposições, de locuções conjuntivas e prepositivas. E assim vai. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Aqui já está até rabiscado, já até dei a resposta. Mas vamos lá. Vou fingir que não estava, que não tinha nada aqui. Eu já tinha começado a fazer essa que eu acabei tendo que interromper. Apesar de, bom, já vou dar a resposta, a concessão já estava até escrita aqui. Apesar de significa a mesma coisa que mesmo com. É aquela ideia de algo que não impede o desfecho, né? Mesmo com chuva, apesar da chuva, fui à praia. Certo? Fui à praia? Fui. A chuva me impediu de ir à praia? Não. A mesma coisa acontece aqui. Apesar de séculos de relatos impressionantes, como os de Marcelo, que não sou eu, a paranormalidade ainda é um mistério. Então, existem séculos de relatos impressionantes? Existem. Mas, mesmo havendo isso, não conseguimos impedir o fato de que a paranormalidade ainda seja algo assim misterioso. É um mistério científico. Então, a ideia de concessão, em que o apesar de é sinônimo mesmo com, embora, enquanto, e assim vai. Beleza, galera? Maravilha. Olha que questão 2 inteligente, pessoal. É uma questão
de crase. Mas ele não está querendo só que você identifique que a frase seja certa ou errada. Aliás, porque ele nem pede isso. Em todas as situações, a crase está correta. Ele pede o seguinte, que a crase foi usada para marcar o complemento de um verbo. Bom, vamos lá. Item 1. As academias de musculação não me adaptei. Olha lá, o verbo é esse aqui. Quem se adapta a alguma coisa. Esse verbo adaptar pede a preposição a. Quando você coloca a frase na ordem direta, fica não me adaptei às academias de musculação. Ou seja, esse termo aqui é um objeto indireto. É um objeto indireto que complementa a ideia do verbo adaptar com preposição. Só que a frase está na ordem invertida. Em vez de ele colocar o verbo e o objeto indireto, ele coloca primeiro o objeto indireto, depois o verbo. Esse caso aqui, sim, essa crase, que é a soma da preposição a mais o artigo as, essa crase ocorre por quê? Porque essa preposição que está contraída ao artigo, ela é exigida pelo verbo. A memória, às vezes, esse às vezes aqui não é exigido pelo verbo, isso aqui é uma locução adverbial feminina, que dá a ideia de tempo. Esta preposição a aqui não ocorre. O emprego da crase está correto? Sim, está correto, não estou negando. Mas essa que eu tenho preposição a mais o artigo as, tenho. Essa preposição a não nasce da regência do verbo, e sim da própria natureza do adjunto adverbial. No caso aqui é um adjunto adverbial de tempo. A mesma coisa acontece aqui. E se a paisagem à frente é uma locução adverbial, tá? Uma locução adverbial feminina que dá a ideia de lugar, ou às vezes dá a ideia de tempo. Esse à frente dá a ideia de lugar, e ela é formada pela preposição a mais o artigo a. Mas essa preposição a não é decorrente da regência de algum verbo. Nenhum verbo está pedindo a presença dessa preposição a. É da natureza da própria locução adverbial feminina. Tanto é que quando eu substituo frente por lado, por exemplo, ao lado. Mas essa preposição a é da natureza do adjunto adverbial. Então, no primeiro caso, sim, é um verbo que pede. No segundo caso e no terceiro, não, são locuções adverbiais. No quarto caso, para contrapor, o que se contrapõe a alguma coisa. Esse aqui, a labilidade, complementa a ideia do verbo contrapor. O verbo contrapor é um verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Então eu tenho preposição a mais o artigo a, sendo que essa preposição a nasce da regência do verbo contrapor. Então esse aqui sim. Resposta, letra C, 1 e 4. Viram? Questão interessante, cara. Ele não está pedindo que a frase seja certa ou errada, até porque as 4 estão corretas. O que ele está exigindo nessa questão é, vem cá, em que situações a preposição que vai formar a crase, porque você tem que ter a preposição a, né, que vai se unir ao artigo a ou ao artigo as, mas que essa preposição ela decorre da regência de um verbo. Ou seja, olha lá, marca o complemento verbal. Então ele tem que introduzir o complemento de um verbo, ou seja, o verbo tem que pedir a preposição a. Questão interessante. Olhem só também essa questão aqui, como ela é interessante, galera. A palavra bem-estar apresenta hífen seguindo a mesma regra. Ele não está querendo que você saiba se o hífen está bem empregado, se não está bem empregado, nada disso. Em todos os casos, o hífen está correto. Mas qual que segue a mesma regra? Viu como é que eles gostam muito da análise de cada situação. Bem é um advérbio. Estar é um verbo e que forma, no caso, uma locução substantiva. Beleza? Então você tem um advérbio e um verbo formando uma locução substantiva. Agora, o que é interessante é que isso aqui é uma palavra composta. Ela tem dois radicais. Por quê? Porque você tem duas palavras formando uma única palavra. Ela tem dois radicais formando uma única palavra. Tá? Anti-inflamatório, tá? Isso aqui, anti, é prefixo. Eu não tenho dois radicais. Essa palavra não é composta. Não. Você tem um prefixo e um radical. Extra-humano, extra, também é prefixo. Ex-diretor também é prefixo. Então só tem um radical, tá? Não são palavras compostas. Pan também é prefixo. Opa, tira-teima, isso aqui sim é uma palavra composta. Aliás, é uma palavra composta formada por dois verbos, né? Tira, o verbo tirar, e teima, do verbo teimar. Mas é uma palavra composta.
Então, é uma composição. Então, a única que segue uma regra completamente diferente, né? Porque todas as outras são palavras simples com prefixo e radical, certo? É a letra D de dado que você tem dois radicais, você está formando uma palavra composta. Questão número 4. Olha só, galera. É lógico que o contexto ajuda um pouco. O ideal seria eu pegar o texto inteiro, mas eu acho que nem há necessidade. Mas seria o ideal. Para você entender o significado. Ah, Rosa, então eu nunca ouvi falar da palavra labilidade. Beleza, é aquilo que eu falo. Realmente, as pessoas que têm o hábito de leitura, nesse aspecto, têm uma grande vantagem sobre aqueles que não têm o hábito. Para contrapor a labilidade do presente e a incerteza do futuro, temos as coisas findas. Então, repare só. Então, você vai fazer uma contraposição. A contraposição aqui, a labilidade do presente e a incerteza do futuro. Então, essas duas coisas estão no mesmo campo semântico, né? Você está fazendo uma contraposição a esses dois elementos. A labilidade do presente e a incerteza do futuro. Temos as coisas findas, muito mais que lindas. Quer dizer, para se contrapor a esses dois elementos, nós temos coisas que são finitas, que acabam e que são muito mais que lindas, tá? Que permanecem na nossa memória. É possível substituir a palavra destacada para contrapor a deficiência do presente? Será que a ideia seria de deficiência? Para contrapor, olha lá, incerteza do futuro. Quer dizer, você não sabe como é que vai ser o futuro. E a labilidade do presente, quer dizer, uma coisa, a característica principal é a instabilidade. O sentido de labilidade é justamente algo que você não possa garantir a estabilidade. Porque é o contrário, porque ela é instável. Então, aquelas pessoas que conhecem o vocábulo, tá, vão ter mais facilidade de encontrar essa resposta. Labilidade é isso mesmo. Tá? Quando você não... Olha, isso aqui não é... Você não tem garantia de estabilidade. Se você não tem garantia de estabilidade, que é o significado da palavra labilidade, o que você tem? Você tem uma instabilidade. Tá? Isso é instável. Tá? Quando o tempo está estável, não vai chover. Quando o tempo está instável, pode chover, pode fazer sol. Então é uma coisa que gera instabilidade. Então é justamente, lógico que quem conhece a palavra leva vantagem. E aí é só com muita leitura. Certo? Agora, pelo contexto, se você já tem a palavra incerteza do futuro, incerteza já é algo instável por natureza. E são dois elementos em paralelismo, porque você vai contrapor essas duas coisas, a labilidade do presente e a incerteza do futuro, a uma coisa finda. A uma coisa que tem finitude, uma coisa que tem, né, que acaba. Certo? Então, a palavra que, digamos assim, mais se aproxima semanticamente de incerteza, você que desconhece a palavra, você tentaria deduzir baseado, sobretudo, na palavra incerteza. Então, letra B de bola. Questão número 5. A palavra negacionismo, tal como usada no texto... Gente, foi aquilo que eu disse. Eu não estou nem trazendo o texto, não, mas a palavra negacionismo, na realidade, ela não existe. Ela foi criada, sobretudo, nesse período de pandemia e tal, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a palavra negacionismo vem de negação, né, em que a palavra negação foi acrescentada a essa palavra que existe, negação existe, o sufixo ismo. O sufixo ismo, ele é criador de uma doutrina. Né? Quando você fala em capitalismo, é uma doutrina baseada no capital. E negacionismo, que era uma palavra que não existia, seria uma doutrina baseada na negação da ciência, da negação da história, enfim. Tá legal? Da negação do próprio conhecimento. Só que essa palavra não havia previsão para essa palavra nos dicionários. Como não havia previsão, ou seja, foi criada uma palavra nova em função de um determinado contexto social, político, certo? Isso é um exemplo de neologismo. Logos, logismo vem de logos, logo.
palavra. Neo significa novo. Então, uma nova palavra, uma palavra que passa a existir. Não, não é um caso de estrangeirismo, porque essa palavra ela se deriva de uma palavra da própria língua portuguesa, que é negação. Silogismo, o que é silogismo? É quando você tem duas, assim, você tem, duas referências para chegar a uma conclusão. Por exemplo, todo gordo come muito. Rosenthal é gordo, então parto dessas duas premissas. Todo gordo come muito, primeira. Segunda, Rosenthal é gordo. Dessas duas premissas, eu tiro uma dedução, eu faço silogismo. Então, silogismo é uma dedução partindo de duas premissas. Logo, Rosenthal come muito. Anacronismo é quando você tem a interpretação de uma determinada situação, de um determinado fato, num período baseado em informações de um outro período, o que geralmente leva a uma situação incoerente. Você não pode interpretar um fato em 2022 com conhecimento, com características, com informações ou com valores, por exemplo, de 2 séculos atrás. Isso é anacronismo. Então, o anacronismo gera a interpretação de um fato segundo um outro período. Então, lógico, o que era errado há dois séculos, hoje pode não ser, e vice-versa. Paralelismo, nós trabalhamos muito paralelismo sintático. Essa questão que nós acabamos de ver, nós temos a conjunção e fazendo uma ligação entre dois elementos em paralelismo, né, que é contrapor. Aí você está contrapondo essas duas coisas, contrapor a labilidade e a incerteza. Esses dois elementos estão em paralelismo. Quando você tem dois ou mais elementos com a mesma função sintática, tá? Estão equivalentes sintaticamente, como aqui estão. Ambos, inclusive, exercem a função de objeto indireto. Questão meia dúzia. Olha só que questão interessante de regência, pessoal. Olha, como eu falo, eles trabalham muito com análise, com justificativas. É análise praticamente o tempo inteiro. Tá? O acesso de estudantes a quê? A instituições federais. Primeiro, acesso a quê? A alguma coisa. Ah, Rosenthal, esse acesso aí não é verbo? É o acesso? Não. Olha lá, é o acesso, isso aqui é um artigo. E o acesso existe? O acesso existe, é verbo. Só que aqui é o acesso. Se eu tenho um artigo, a palavra acesso é um substantivo. Certo? E é uma coisa até curiosa. A regência de um verbo não é igual à regência de um nome. O verbo acessar é transitivo direto. Quem acessa, acessa alguma coisa. Tá? O verbo acessar é transitivo direto. Mas quando eu transformo esse verbo em substantivo, que é o substantivo o acesso, é o acesso a alguma coisa. Então a regência do verbo não necessariamente é a mesma do nome. Verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. O verbo comprar é transitivo direto, não pede preposição. Mas quando você transforma o verbo comprar em substantivo, por exemplo, compra, é a compra de alguma coisa. Então, compra de. Certo? O substantivo. Então, na realidade, quem está pedindo esta preposição a, porque o que é as? É a preposição a mais o artigo as. Esta preposição a, ela é exigida pelo substantivo acesso. Bom, então, olha lá. A regência de acesso se justifica por se tratar de não é verbo, nessa construção não. É um substantivo comum de dois gêneros. Substantivo comum de dois gêneros, quando uma mesma palavra, tá legal? Pode ser de gênero masculino ou feminino. Estudante, por exemplo, é o estudante, é estudante. Não é isso. Até porque o substantivo acesso só pode ser masculino. Então eu elimino. É um substantivo transitivo. Sim, ele transita em direção à preposição. Se apareceu a crase aqui, ou seja, se apareceu a crase é porque existe o quê? A preposição a. Se existe a preposição a, é porque o substantivo acesso está exigindo, está transitando. Tá? É um substantivo que transita em direção a esta preposição a. É essa a resposta. Questão muito interessante, muito inteligente.
Questão número 7, olha lá, foi aquilo que eu falei. Eu encontrei muito mais questões de pontuação requerendo do candidato a justificativa, tá? Do que propriamente identificação de frase certa e frase errada. Você encontra até, encontra, mas se encontra mais justificativas. Beleza? Ótimo. O uso de travessões, aí, nesse fragmento aqui, o uso de travessões no texto ocorre para indicar o quê? Bom, vamos lá. Popularmente conhecida como lei de cotas, o qual. Esse aqui é um pronome relativo. Certo? Esse aqui é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Ela é uma oração subordinada adjetiva. Que, ao colocar entre vírgulas, passa a ter caráter explicativo. Ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E repare que ela está intercalada, porque a sequência de o texto, popularmente conhecida como lei de cotas, o texto é alvo. A sequência de o texto é alvo. Ou seja, a oração subordinada adjetiva ela está no interior da oração principal. Ela está dentro da oração principal. Se a oração subordinada adjetiva está dentro da oração principal, porque a oração principal está aqui, começa aqui, né, popularmente conhecida como lei de cotas, o texto e a sequência da oração principal o texto é alvo de projetos no Congresso Nacional. Beleza? Então você tem uma oração subordinada dentro da principal. O que é isso? É uma oração intercalada. Se houvesse uma alternativa que falasse assim, para dar caráter explicativo, porque se não houvesse as travessões, essa oração adjetiva teria caráter restritivo, beleza, a resposta seria mais completa ainda. Mas como é a única que fala em oração, porque trata-se de uma oração que está dentro da outra. Questão número 8. Vamos lá. No trecho, popularmente conhecida como Lei de Cotas, o texto, que também assegura a reserva de vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência, é alvo de projetos no Congresso Nacional que limitam o alcance das medidas, tá? Das medidas dessa lei. Inicialmente, ao ser sancionada em 2012, a lei previa que caberia ao Executivo a iniciativa de revisão. No entanto, em 2016, o artigo foi modificado e a lei passou a estabelecer somente que há necessidade de revisão em 10 anos. E aí ele pergunta, essas duas palavras grifadas, o artigo e a lei, tá, se estabelece uma relação o quê? Tá? Ele está falando de um artigo da lei, de uma lei que já foi mencionada anteriormente, certo? Que é a lei de cotas. Se a ideia é essas duas palavras estarem se referindo a um elemento anterior no texto, você tem a lei de cotas. E quando ele fala o artigo que faz parte dessa lei, o artigo que é dessa lei foi modificado e a lei passa a ter outro sentido, tanto é que não precisa nem falar a lei de cotas. Por quê? Porque a lei está se referindo a cotas, como o artigo também está. Ambos estão se referindo a um elemento anterior. Um artigo dessa lei foi modificado e essa lei passou a estabelecer somente que a necessidade de revisão em 10 anos. Então, ambas estão fazendo referência a um elemento anteriormente mencionado no texto. Isso é um caráter anafórico. Resposta letra A. Beleza? Maravilha. Questão número 9. De acordo com a norma oculta, existe outra possibilidade de concordância verbal em... Bom, vamos lá. O governo federal já deixou bem claro que a prioridade da educação será o ensino básico. Vem cá, olha lá, uma questão de concordância. O que ele está pedindo? Que há uma outra possibilidade de concordância. Aqui só existe uma. Deixou tem que estar no singular, concordando com o governo federal. Da mesma maneira, a forma verbal será tem que vir no singular, porque concorda com a prioridade. A prioridade será o ensino básico. Então não há outra possibilidade de concordância. Letra C. De acordo com o artigo 206 da Constituição, as universidades públicas são gratuitas. Eu sou obrigado a usar o verbo ser no plural. São gratuitas. Por quê? Porque o sujeito às universidades públicas. Não podem cobrar, essa locução verbal tem que vir no plural obrigatoriamente, porque, novamente, está se referindo às universidades públicas. As universidades públicas são gratuitas, as universidades públicas não podem cobrar mensalidade. Então, eu não posso alterar. Só existe essa possibilidade de concordância mencionada na opção.
Letra C. A maioria dos estudantes dessas universidades vem de escola. Opa, maioria. Gente, quando eu tenho essa ideia partitiva, tá? Quando eu falo a maioria, não são todos estudantes. É a maioria. Por isso, uma ideia partitiva. O que é uma ideia partitiva? É uma parte dos alunos, não são todos. Não corresponde à totalidade, corresponde a uma parte. Quando eu tenho essa ideia partitiva, a maioria, a minoria, a maior parte, a menor parte, o verbo tanto pode concordar com maioria no singular, como aqui aparece, tá? Como aqui aparece, vem dos estudantes. Mas também estaria certo se eu colocasse no plural, vem, concordando com o estudante. Ou seja, você pode concordar com o elemento, o que é dois? Que vem antes da preposição de, né? Dois é a preposição de com o artigo os, com o elemento que vem antes, que é a maioria, que leva o verbo para o singular, que é a forma vem sem acento, como pode concordar com o elemento seguinte, estudantes. Aliás, gramaticalmente, até a letra C, ela apresenta um erro. Por quê? Vem no singular estaria certo. Beleza, concordo. A maioria dos estudantes dessas universidades vem de escolas particulares, poderiam pagar a mensalidade. Pô, pera lá. Eu posso escolher singular ou plural, mas o que eu não poderia fazer é que na mesma frase, utilizar o primeiro verbo no singular e o segundo no plural. Ou eu coloco vem no singular e poderia, ou vem no plural, concordando com estudantes, e por uma questão de lógica, se é na mesma frase, poderiam no plural. Então, há uma dupla possibilidade de concordância? Agora, ele fez uma coisa que eu acho errado, que é colocar o primeiro verbo na mesma frase, tendo o mesmo sujeito no singular e a segunda no plural. Você ou coloca as duas no singular ou coloca as duas no plural. Eu tenho a dupla possibilidade de concordância? Tenho. É essa a resposta? É. Não altere nada a resposta? Não. Caberia recurso para essa questão? Não, não caberia. Mas que a frase ficou assim, incoerente gramaticalmente. Não incoerente no sentido semântico. Sentido, você entende o que ele quer dizer. Mas gramaticalmente ficou incoerente. Ele fez uma opção numa construção e uma outra opção na outra. Na mesma frase. Aí não. Em diferentes países, universidades cobram. Cobram está no plural, obrigatoriamente, não poderia vir no singular, porque concorda com universidades. Mensalidade estudantes, estudantes os quais, esse que é sujeito tem como antecedente estudantes, que podem pagar, e essas universidades oferecem bolsas de estudos para aqueles os quais, esses caras, aqueles não têm condições, o verbo no plural concordando com aqueles, e só há essa possibilidade. Ou seja, todos os verbos estão no plural obrigatoriamente. E a letra E, eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. Ele só pode ser flexionado no singular. Se eu colocasse essa forma verbal no plural, por exemplo, excelentes defensores, a frase estaria errada. Então, a única que pode variar é a letra C. E, por fim, a questão número 10, que é uma questão para você identificar qual é o erro, qual é a natureza do erro. Bom, vamos lá. O próprio agronegócio se manifestou. Gente, o que antecede, sobretudo a última palavra, que é agronegócio, que é um substantivo, o substantivo não atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo. Então, eu poderia tanto falar se manifestou como manifestou-se. Então, o emprego da próclise, a próclise só é errada se estivesse iniciando oração. Eu não está iniciando oração. Eu tenho um artigo antes, tem um pronome demonstrativo, tem um substantivo antes. Tá? Então, há erro de colocação pronominal? Não há erro de colocação pronominal. Tá? A colocação pronominal é facultativa. E o emprego da próclise e o pronome oblíquo antes do verbo está perfeito. Há erro de concordância? Não, nem há erro próprio. O artigo o pronome demonstrativo próprio, tudo isso está concordando com o agronegócio, que é masculino e singular. Tá? Aqui tem uma preposição a com o artigo a, e esse artigo a concorda com reputação, que é um substantivo feminino e singular. Então, concordância nominal está perfeita. A ordem das palavras, isso geralmente não erra erro gramatical. Tá? Não haveria problema. O texto está coeso, está coerente.
Qual é o erro que acontece? É um erro de regência, que gera até um erro de crase. Porque o verbo prejudicar, quem prejudica, prejudica alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição, ele não pode trabalhar com preposição. Se ele é um verbo transitivo direto, eu não poderia ter essa preposição a, gerando a crase. Não, eu teria que trabalhar só com o artigo a. Então, se ele colocasse entre as alternativas crase, também serviria como resposta. Aí a questão até seria anulada por ter duas respostas. Mas o erro da crase nasce de um erro da regência. Como o verbo prejudicar é transitivo direto, não pode ter preposição a. Consequentemente, não pode haver a crase. Foi essa a resposta, a letra C. Valeu, galera. Eu acho que deu para passar uma boa visão do que é essa banca, né? Maravilha, galera. Então, terça-feira nosso Rumo à Posse, quinta nossa live tradicionalíssima, e não esqueçam também lá no Instagram, @professor_Rosenthal, que eu estou colocando uma questão todo dia para analisarmos juntos. Valeu, galera, grande abraço para todos e até a próxima.